Olá, meus queridos, vamos então hoje falar um bocadinho sobre polaridades. Nesta realidade física que estamos a experienciar, nós vivemos num mundo dual. Para conseguirmos experienciar o calor, existe o frio, para saber o que é luz, temos que saber o que é escuridão, temos que conhecer os opostos e toda a escala gradativa entre estas duas pontas, de forma a que consigamos experienciar tudo aquilo que esta vivência tem para nos oferecer. Porque se estivesse tudo unido, como é quando nós não estamos encarnados, quando nós estamos nesta realidade, quando tudo é uno, nós não conseguimos discernir as coisas. Portanto, a ideia aqui é experienciar. Então, para experienciar, estamos num mundo de dualidade, em que temos polos diferentes da mesma energia. Os polos são as pontas da escala, daí as polaridades, uma ponta a outra. E muitas vezes esta escala não são necessariamente opostos, a energia de cada dualidade, de cada par, é a mesma. Porque luz e sombra são feitas da mesma coisa. A sombra ou a escuridão é apenas a ausência de luz, ou é uma pouca quantidade de luz. Okay? Tal como o frio não é algo por si só, é só pouca quantidade de calor. E por aí fora, digamos que todas as características acabam por ter esta escala gradativa em que as polaridades não são necessariamente opostas, mas são quantidades do zero ao infinito da mesma coisa. Muitas vezes depois, e temos estado a falar de relacionamentos, muitas vezes também falamos, quando estava a falar de polaridades, também estava a falar do feminino, do masculino, da nossa luz, da nossa sombra internas. Algumas destes nomes ou destes conceitos em si incluem muitas características. Muitas vezes falamos de masculino e feminino e colocamos em cada um deles muitas características diferentes. Por exemplo, a ação no masculino, a receptividade no feminino, muitas outras. Mas isto também são conceitos, e são conceitos da nossa mente, são conceitos que nós temos que criar para compreender esta realidade. Mas também é bom que consigamos espremer ou separar tanto quanto possível, porque não é necessariamente masculino ou feminino, por exemplo, mas é a gradação de cada característica. Por exemplo, da suavidade à assertividade, ou da suavidade à dureza, não necessariamente do feminino ao masculino, okay? Porque normalmente dentro do feminino e masculino nós já colocamos muita coisa. Mas pronto, por simplicidade, vamos falar um bocadinho assim, de forma mais geral. Mas lembrem-se que, como isto são tudo conceitos, não estamos a dizer que isto é necessariamente feminino ou masculino. Ou eu não estou a dizer isso. Porque nem que o feminino e o masculino é só das mulheres ou dos homens. A questão destas características e destas polaridades é que nós temos tudo dentro de nós. Cada uma destas características está presente em nós em determinada quantidade, num determinado ponto desta gradação, em cada momento. Mas já lá vamos. Então, é porque a vida não é preto e branco, nós temos estas gradações dentro de nós e nós vamos experienciando estas gradações. Muitas vezes pela forma como vivemos, deixamos-nos cair ou criamos hábitos, criamos rotinas, formas de estar, em que só usamos uma destas polaridades, só usamos mais um local de cada escada ou desta escala para cada característica. E esquecemos-nos que nós temos acesso a toda ela. E isto é um bocadinho aquilo que é o harmonizar as nossas polaridades. Harmonizar no sentido do uso apropriado a cada momento. Porque nós, estando tudo dentro de nós, nós temos acesso
tanto a uma ponta como a outra da escala. Vou-vos dar um exemplo para ser mais fácil. Eu, se quiser ir adormecer uma criança, tenho que estar... Para que a coisa funcione bem, convém que eu esteja numa postura de suavidade, de tranquilidade, não numa postura de ação. Portanto, quietude versus ação. Será mais esta polaridade, esta escala, desta característica. Se eu estiver em ação, se eu me quiser despachar, eu vou transmitir essa inquietude à criança e ela não vai dormir tão depressa como se eu tiver paciência a me tranquilizar a mim, e a minha própria energia vai ajudar a criança a sossegar. Portanto, isto são usos de determinada polaridade. Claro que se eu tiver muita coisa para fazer, se eu estiver a querer terminar um projeto, então eu preciso de colocar ação, eu preciso de colocar determinação. Nós temos acesso a tudo. E o interessante aqui, nesta harmonização, é que nós utilizemos aquilo que precisamos em cada momento. Quando caímos no desequilíbrio ou nas rotinas, nos hábitos que não são muito conscientes, o que pode acontecer é que trazemos a correria do dia a dia, ou mais assertividade, mais impulsividade que precisamos, por exemplo, para todas as horas de trabalho. Muitas vezes isso acontece e o nosso mundo tem mais essa energia de ação hoje em dia, de necessidade ou de hábito de competição, de imposição. E nós depois esquecemos de desligar isso e de entrar num modo mais subtil, mais tranquilo, por exemplo, quando chegamos a casa, quando estamos com os nossos entes queridos. E então acabamos por estar a usar uma energia que não é necessária num local ao qual ela não é apropriada. E esta dança interna é aquilo que eu chamo harmonização, que é usar aquilo que faz sentido, aquilo que é equilibrado em cada momento. Muitas vezes eu chamo de harmonização porque muitas vezes também se fala de equilíbrio. O equilíbrio pressupõe 50-50, portanto, e eu não quero ter 50-50. Eu quero, quando preciso de ação, quando preciso de impulsividade, ter 80-90 de expressão dessa força, e quando quero suavidade, também quero ter muita quantidade dessa suavidade. Okay? Eu não quero estar no limbo, no médio, ao longo da vida toda. Daí a harmonização. A harmonização é uma dança. O que é que isto implica? Implica que nós temos que nos conhecer. Temos que saber como é que nós a expressamos e como acedemos a estas características, a estes gradientes dentro de determinada característica, determinada energia que vamos a expressar. Por outro lado, muitas vezes, e agora falando aqui um bocadinho de masculino e feminino, talvez seja mais fácil como exemplo, sentimos-nos em guerra. E quando eu vos coloquei no story a guerra interna, e vocês, a maior parte de vocês falou disso, eu acho que é muito por esta falta de conseguir aceder, saber como mudar a energia. E, por outro lado, há muito aquela ideia de o feminino contra o masculino, as mulheres contra os homens, mas a verdade é que nós estamos todos em resgate. Nós estamos todos num caminho de autoconhecimento para que internamente consigamos utilizar todos os nossos recursos. Porque é isto que isto é. Polaridades, energias, são recursos internos, são partes de nós. E que nós começamos a rejeitar devido ao julgamento. Tal como todas as experiências da nossa vida, nós classificamos características também, energias, como boas ou más. Muitas vezes por serem confortáveis ou desconfortáveis, ou por simplesmente porque a maior parte da sociedade as classifica assim. E começamos a rejeitar parte da nossa experiência, parte daquilo que nós somos. E isso leva a sofrimento, estamos a falar de apego a uma determinada situação, um determinado resultado, e quando nós começamos a aceitar tudo, a perceber que tudo faz parte, a acolher e a saber navegar, nós começamos a integrar. E ao integrar e ao aceitar, vamos perceber que tudo nos traz um benefício.
ok? Não há coisas positivas ou negativas. Há coisas que podem estar fora do lugar e tempo em determinada situação. Há coisas que podem não ser utilizadas no momento certo, na situação certa. Porque tudo faz parte e uma energia, vamos falar de feminino e masculino, é mais fácil. O meu feminino e o meu masculino interno devem trabalhar em conjunto. E devem trabalhar em conjunto para que eu esteja harmonizada, para que eu tenha estrutura na suavidade. Ou suavidade na ação. Para que a minha, quando estou mais numa expressão feminina, também tenho que ter uma estrutura masculina por trás. Que me permita, como os bailarinos, as bailarinas. Aquela suavidade toda vem do treino, da força muscular. Se fosse só suavidade, eles não se conseguiam mexer. Da mesma forma que alguém muito assertivo, em termos de trabalho, de personalidade, se não tiver uma suavidade interna, vai cilindrar tudo e todos por aquilo que passa. Pode ser assertivo, mas tem que estar conectado para que a assertividade surta resultados, para que não seja agressiva, para que não seja destrutiva de relações. Ok? Portanto, trabalhamos em conjunto, harmonizamos as coisas de forma a haver uma vivência e uma ação harmoniosa que traga os resultados que nós desejamos em cada situação. E tudo tem o seu benefício. E é pela negação, pelo nosso julgamento de positivo ou negativo, que nós entramos em luta, que entramos em guerra interna, que entramos em rejeição. Portanto, isto é muito um caminho de autoconhecimento, de percebermos como é que nós funcionamos, onde é que estamos usualmente, onde é que caímos e estamos presos em determinada energia e não estamos a conseguir aceder à outra, e depois perceber como é que conseguimos então aceder. Como é que eu consigo aceder à minha assertividade se usualmente eu não consigo lá ir? Como é que eu consigo aceder à minha suavidade se usualmente eu não consigo lá ir? E isto aplica-se a tudo. Também vos falava de sombra e luz. Eu quando faço um mergulho às minhas sombras, eu tenho que ir alicerçada na minha luz. Porque senão, o que é que me segura no mergulhador? O que me segura no meu mergulhador é eu saber quem eu sou. É eu saber a minha grandiosidade interna. E de que aquilo é um caminho para eu descobrir mais de mim. Da mesma forma que a minha luz é criada por estes mergulhos na sombra. Por resolver mais um assunto, por resgatar mais uma parte minha, por não ter medo de ir mexer na dor, ir mexer no trauma, ir mais fundo, ir descobrir algo mais de mim. E quando eu descubro mais, eu integro. E com essa integração eu crio luz. Okay? Nada disto é oposto. Polaridades não são opostos, eles são as mesmas energias. E há que aprender a fazer esta dança, a conseguir ir buscar todos os recursos e a aplicá-los no momento e na situação certas. E a fazer este jogo interno também, de que uma polaridade sustenta a outra e vice-versa, consoante aquela que estamos a aplicar no momento. Portanto, sem medo de usar a totalidade do nosso espectro, a totalidade de tudo aquilo que são os recursos disponíveis. Isto é aquilo que acaba por trazer esta harmonia e que nos ajuda a expandir, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a exercer-nos numa maior totalidade e que nos ajuda a unificar quem nós somos, sem rejeitar partes. Eu não quis dar aqui exemplos demasiado concretos, porque a situação de cada um e aquilo que são as polaridades a que vocês referiram que estão em desarmonia ou que estão em guerra interna podem ser muito distintas. Mas se quiseres deixar o teu comentário, a tua questão aqui nos comentários abaixo do vídeo, diz algo, escreve, partilha-te. Eu depois posso responder.
Mas eu espero que pelo menos, digamos que aqui a estrutura, o esquema de como isto pode ser compreendido e como pode funcionar, que tenha ficado, que tenha trazido alguma clareza. Só a parte de compreensão não chega, depois é preciso começar a implementar, começar a entrar na prática. E a prática é isso, é ir compreendendo momento a momento como é que tu estás a agir, em que energia é que tu estás sustentado. E também é muito importante ir começando a perceber como é que é a tua forma de aceder à outra polaridade dessa mesma energia. Como é que tu podes passar daquilo que é mais o teu normal, a esticar a tua amplitude para conseguires ir à outra ponta do espectro. Porque se tu tiveres as ferramentas todas, tu vais poder usá-las à tua vontade, quando tu quiseres, quando tu sentires, em vez de estar parado, fixo, refém de um hábito, porque usualmente são hábitos e crenças que criam esta estagnação e nós achamos que não temos dentro, que não somos capazes ou que somos assim, não podemos mudar. Tudo é alterável em nós. Assim coloquemos o trabalho necessário, a consciência e o tempo para lá chegarmos. Também podes, se tiveres coisas específicas, por exemplo, eu não consigo aceder a esta energia. Por exemplo, e isto acontece muito, também acontece com os homens, mas acontece muito com as mulheres, no mercado de trabalho terem que usar muita energia masculina, terem muito na assertividade, na ação, e depois terem muita dificuldade em voltar a um lugar de mais suavidade, receptividade, nas suas relações pessoais. E há formas de fazer isso, ok? Claro que algumas são mais genéricas, outras são mais pessoais, mas podes deixar aqui também nos comentários como é que tu consegues aceder a determinadas energias, como é que tu fazes a transição. Eu muitas vezes chamo isso e chamo mesmo os rituais de transição. Às vezes quando se chega à casa, fazer um momento em que mudamos a energia, fazemos algo específico para mudar a nossa energia. E pode ser quando chegamos a casa, pode ser quando estamos em tristeza e queremos passar para a alegria. Há sempre coisas que nós podemos fazer e que alteram o nosso estado instantaneamente, que nos permitem aceder à outra polaridade. Se estivermos conscientes de onde estamos, para onde queremos ir. E fomos experimentando aqui este caminho do meio, de como conseguimos ir fazendo esta passagem, como conseguimos ir fazendo este caminho e dando este salto. Meus amores, fiquem bem. Alguma dúvida, deixem nos comentários e tenham um dia maravilhoso. Abraço-vos em amor. Fiquem bem.